Influenza para um Covid? Ó, Ou ele tem sistemas de atuações diferentes? Por exemplo, o Covid eu sei que ele atua muito no sistema respiratório, né? então, depende da cepa, né? O que acontece, eu não sou infectologista, estou te falando aquilo que a gente observa, né, discutindo com os colegas. Né? Ao que parece, diferente do influenza, que é um vírus mais da árvore respiratória, né, o Covid ele é um vírus que ataca o sistema inflamatório. O SARS-CoV, né, que é o nome do vírus, né, não, o Covid é a doença, mas o SARS-CoV ele é um vírus que ataca o sistema inflamatório. Então, tudo que inflama fica doente. Por isso que você tem efeito neurológico. Pensa que 86% das pessoas que têm Covid desenvolvem problemas neurológicos. Então você coloca aí memória, transtornos de humor, depressão, ansiedade. 86%. Cara, dá até queda de cabelo. Sim, e bastante queda de cabelo. Depois que eu tive Covid, meu cabelo começou a despencar, me deu um desespero danado. A Amanda Marques tava com problema, pegou Covid, ela dá probiótica, cabelo caindo também bastante. Sim. Cara, é muito efeito colateral. Os mais importantes, né, que eu elenco, né, é a parte neurológica, porque isso tem relação com o comportamento. Então, tem muito paciente meu que reclama até agora. Fala, Paulo, eu estou dando aula, eu não consigo seguir adiante. Tem hora que eu perco o raciocínio e tem hora que eu não lembro a palavra que eu tinha que falar. Segunda coisa, miocárdio. Né? O vírus ele causa lesões de miocárdio, tanto que todos os pacientes que passaram por Covid, a gente tem feito um exame que chama strain, que é para ver se o coração, na verdade, né, ele não bate, ele torce. Né? E quando você tem uma lesão miocárdica, essa capacidade de torcer, que faz sentido assim, quando você quer tirar água de um pano, o que você faz? Aperta ele ou torce? Torce. O coração é assim, tá? Então, essa capacidade de torcer sobre si mesmo, ela diminui. E a gente consegue enxergar áreas de hipocinesia, ou seja, que você está movendo menos. Quem faz esporte, o Doppler comum, ele não é tão sensível quanto o strain. Então a gente pede esse exame, é o strain speckle tracking, né, que é um tipo de Doppler que avalia isso. Essa é a segunda lesão. Terceiro, epitélio vascular. Né? Então o epitélio vascular ele é muito agredido por esse tipo de vírus, por isso que ele aumenta tanto o risco de trombose. Quando você fala pulmonar, o que se percebeu? Que muito daquilo que achava que eram efeitos no pulmão, na árvore brônquica, na verdade era coagulação de sangue dentro do pulmão, explicando de uma forma simples. Então o cara fazia quase um TEP, um tromboembolismo pulmonar. E por mais que você não tivesse necessariamente uma lesão no alvéolo, uma lesão no epitélio pulmonar, você tinha uma alteração vascular que, fazia com que o teu pulmão ficasse praticamente como se fosse uma massa. Então você não conseguia nem expandir, nem contrair. Por isso que o sofrimento, que a gente chama de angústia respiratória, a pessoa não consegue respirar porque é como se ela estivesse afogada, cara, É a situação do mata-leão ali que o cara tá controlando a pressão. Vou te dar um exemplo. Quando eu tive o Covid, eu passei 3 noites que foram decisivas no que eu ia melhorar ou não. Você é asmático? Eu tenho asma, né, para ajudar, né? Quando eu deitava, eu quase me acabava de tossir, porque pensa que existe um nível líquido, né? Se eu estou de pé, esse líquido está na base do meu pulmão, que é uma área de grande volume, ela é extensa, então o líquido se redistribui. Mas se eu deito, eu espalho o líquido no pulmão inteiro. Então a sensação quando eu deitava é que eu estava me afogando. Eu dormia sentado, com 100 mg de corticoide por dia, né? Você não dorme, você fica acordado com os olhos estalados e, atento. Mas eu ficava sentado, por quê? Porque se eu deitasse, eu não tinha paz. E mesmo assim, saturando com... Muito ruim dormir. Não dá para dormir. Né? E eu com concentrador de oxigênio, eu saturava bem, saturava 92, 94. Mas se eu tirasse, eu caía para 84, 82. Foi onde eu cheguei também. E eu quieto firme ali, controlando. Porque senão eu apavoro a Roberta, que apavora a Duda, que apavora a Clara, e para onde que vai correr? Você estava segurando a bronca. Segurei a bronca ali, né? E aí, segurei, fui bem, fui fazendo... E na época, foi no começo. Então, não se sabia as recomendações. Da corticoide não dá, da isso não dá. O que eu fiz? Cara, asma, corticoide. Desculpa, eu tô inflamado. Eu tomei o corticoide. Aí vai muito do feeling do médico. Exato. Liguei pro meu irmão, Guilherme. O Guilherme falou assim, mas toma a dose efetiva. Toma 1 miligrama por quilograma, Paulinho. Porque você precisa sair, né? Aí, discuti com o Guilherme e comecei. 100 mg de prednisone por dia. Pá. Cara, já senti um alívio.
Aí a última sensação, e cara, começaram a ver a questão do Clexane. Pô, tô vendo que o Bem sujeito... depois, muita gente morreu. Então, mas como eu tinha contato com os caras que trabalhavam Muita no gente TI... morreu por causa disso. Exato. E como eu tinha contato com os caras trabalhando no TI, eu tava vendo eles usarem Clexane e perguntava, pô, mas isso e aquilo? Cara, a gente teve evento tromboembólico, foi assim, foi assado, foi assado. Foi Só explica pra pessoa o que é o Clexane. O Clexane é um anticoagulante. Aí A eu questão peguei... mesmo de risco de trombose, de coagulação sanguínea. E como eu estava muito tempo parado, e na época eu não tinha operado varizes ainda, eu falei, cara, eu tô com alto risco de varizes, eu tô deitado, eu tô sentado, eu preciso de um anticoagulante. E aí eu comprei um anticoagulante de farmácia mesmo, cara, mas assim, no dia seguinte, eu melhorei, que eu levantei e falei, nossa, eu sou outra pessoa. Melhorou a saturação, melhorou tudo. O que eu acho que me salvou naquela época foi o anticoagulante e o corticoide. E claro, como eu tenho asma, um corticoide oral também. Isso foi em que período, Múcio? Foi perto do meu aniversário. Foi logo depois do... Não, foi depois do meu aniversário. Foi logo depois que eu operei o braço. Eu operei... Meados de maio? Não, foi... Cara, final de julho, agosto, por aí. Foi por aí. E foi a primeira cepa do Covid. Então... Começou com uma tosse e assim, o Covid ele é perigoso porque é do dia pra noite. Você tá bem, você tá com uma tossezinha, de repente, no outro dia, você levanta da cama, parece que você vai desmaiar. Aconteceu isso comigo. Eu e o Maurício, nós pegamos Covid na Europa. Foi quando, Maurício? Final de agosto. Final de agosto, pegamos Covid na Europa. E aí, quando eu comecei a sentir os sintomas, foi no final da tarde, eu e o Maurício, nós tínhamos um compromisso lá na Ativa Investimentos, né? Isso. A gente foi lá. Felizão para conhecer o escritório da Ativa, ver a oportunidade de conhecer lá um lugar que a gente super curioso de conhecer. E aí eu falei pro Maurício que eu tava com dor de cabeça, né, Maurício? Somente dor de cabeça, mais nada. Quando eu cheguei em casa, essa dor de cabeça já se transformou numa febre. No outro dia de manhã eu fiz o exame. Fiz o exame e deu positivo. Liguei pro Muzi na hora. Mas aí eu já tinha tido o meu. Exato. Eu já te passei, faz isso, isso. O Muzi já tinha passado pelo apuro. O que o Muzi virou e falou assim: toma isso, faz aquilo, aluga o respirador, não espera a saturação cair. Você vai usar um respirador simples ali para poder manter, mede a saturação de tanto por tanto, faz isso. Legal. Por que eu tô falando isso? Como o Muzi falou que é verdade, né? Como ele é rápido. Eu fiz isso. No primeiro dia eu tava com um pouco de mal-estar. No outro dia eu fiquei mal. Ruimzão. Aí foi a primeira vez na minha vida que eu soube que é falta de ar. Só que no terceiro dia eu já acordei quase assim 70%. Porque aí você cai na verdade, hoje a gente tem a vacina, mas não tem nada melhor do que a nossa imunidade biológica. Eu tinha uma dose de Pfizer já, ainda Isso. não tinha dado a minha segunda dose. Minha segunda dose de Pfizer era para setembro. Só que como o Muzi agiu muito rápido comigo, é como se o vírus não tivesse tido tempo. Sim. Ele deu um preparo respiratório, imunológico para mim muito grande. E o segredo é a resposta rápida nesse caso, sabe? E foi o que aconteceu? É o que faz da pessoa ter chance. Teve sintoma, testou positivo, trata. Não é, fique em casa, se vier falta de ar. Cara, se vier falta de ar, você tá na pior situação. Exatamente, foi o que aconteceu comigo. Porque assim que eu liguei para você, eu fui atrás de um teste rápido. Quando eu bati nas farmácias, que são só grandes redes que tem o teste de Covid, primeiro, a fila estava enorme em qualquer farmácia que você fosse. Porque tá todo mundo se testando justamente por causa da H3N2. Por causa da influenza. Da influenza. Todo mundo acha que tá com Covid. Então, assim, eu não conseguia teste e mesmo que conseguisse, todos os farmacêuticos falaram: se você fizer um teste agora, você pode dar falso positivo ou negativo. Você precisa aguardar 72 horas de sintoma. Ô, Muzi, E nisso os áudios do Júlio mandando assim: Maurício, tá difícil, eu não tô conseguindo fazer, senão vai dar falso positivo. Melhor eu não ir. Descansa, Júlio, pelo amor de Deus. Sim, porque eu fiquei com medo Júlio. de passar pro Ramon. Não sabia que eu tava. O Ramon na preparação. Eu falei, descansa, Júlio, pelo amor de Deus. Exato. Tem Então, que ficar de olho porque ele tá cortando caloria, viu? Isso é real. Tem que chegar junto do Ramon e falar, sem sair, sem coisa. não pode. Tá É pegando muito todo perigoso. mundo. Você tá com baixa caloria, teu sistema imune não é o mesmo, o risco de você pegar é gigantesco. baixa caloria, muito treino, muito cardio, o sistema imunológico já não é mais o mesmo. Ué, Renato, Exato. é só ver, por exemplo, o que acontece com o Julião que a gente percebe? Ele começa a ter ordéolo, que o pessoal chama de terçol.
que começa a acontecer com o Edu quando ele está em fase de preparação? Todo Mesma mundo coisa. acontece isso. Ordelo, Tersol. O que o Kaique estava aqui esses dias? Tersol. Ordelo, Tersol. O que o Carlão estava aqui esses dias? Ordelo, Tersol. Agora, em vez de você ganhar um Ordelo, você pode ganhar um Covid, cara. Então não dá para brincar. Caramba. Imunidade biológica ainda é a melhor saída para o Covid, não tem outra. Se manter treinado, se manter dietado, não ser extremamente magro nem extremamente gordo. Isso tudo são fatores fundamentais para você conseguir ficar bem fisiologicamente e poder passar por isso e se pegar, conseguir sair sem ter que ir para o hospital. E vou te falar o que é o... Bom, eu estava na França agora, nesse final de ano, né, na passagem de ano, e, cara, a França começou a bater 600 mil casos por dia. E aí virou aquela gritaria, o Macron apareceu na TV, o premier francês, ele apareceu na TV e falou, ó, o negócio é o seguinte, tá tendo 600 mil casos, só que o número de internação e morte está caindo. Sim. Aparentemente a gente vai ter que aprender a viver assim. A França continua aberta, não vou fechar nada. Só tragam os seus certificados de vacina para vocês entrarem no restaurante, para vocês poderem fazer as coisas. Evitem circular o que for desnecessário e eu estou cancelando o show. Então, por exemplo, o Ano Novo na Torre, né, teve fogos, mas não teve ninguém lá. Não aconteceu, exato. Agora as pessoas continuaram indo no mercado, continuaram indo no restaurante, continuaram indo na farmácia, né? Continuaram indo nos museus? Continuaram indo nos museus. Eu fui no Louvre, o Louvre estava aberto, né? A única coisa que é quantidades de turmas controladas, que, assim, pelo menos nessa fase de pior efeito, que a gente está no segundo, também está no terceiro ano, né? É o melhor a ser feito, né? Vai voltar? O que parece? Que aparentemente o SARS-CoV ele vai se adaptar ao que é o organismo humano, porque o patógeno não quer matar o hospedeiro, o patógeno ele quer sobreviver. E é por isso que o próprio patógeno ele vai atenuando a força dele. E ele vai virar como se fosse uma influenza. A gente não tem vacinação contra a gripe todo começo de ano? Por quê? Porque é o último patógeno que pegou no inverno da Europa, é transformado em vacina, e aí, na entrada do inverno da América do Sul, ele é dado para os brasileiros. Quem que a gente vacina, Renato? Velhinho, velhinha ou criança muito novinha, né? Vacina contra a influenza. Né? E todo ano, vocês acham que a vacina igual? Não, não é. Todo ano uma nova vacina de influenza ela é feita com base atualizada. No último. Exatamente. Ela tem que ser atualizada, todas as vacinas são com base assim. no último patógeno que pegou. E aí, a gente vai conviver com isso. Vai conviver do mesmo jeito que tem a influenza, a gente tem o corona. Agora, pouca gente lembra, mas você pega, por exemplo, 2003, 2007, né, que foi gripe suína, gripe aviária, foi a época do H1N1. Cara, vocês não lembram que a gente morria de H1N1? Pra você ter uma ideia, eu lidei com uma situação, eu cuidava de uma moça famosa, né, que, cara, ela estava em Nova York, me ligou, falou assim, Paulo, eu tô muito mal, eu falei assim, vai testar. Ela me ligou, tô com H1N1. Eu falei, então evita viajar. Mas eu preciso... Não, evita viajar. Primeiro que talvez você não tolere uma viagem, você pode ter uma trombose com muito mais facilidade. Segundo que você pode contaminar 200 passageiros no teu voo. Então fica quieto aí 5 dias, espera passar. Mas assim... Você pode, então faça isso. Faça por você e faça pelas pessoas que você vai entrar em contato. Ninguém andou de máscara, ninguém não teve briga por coisa de nada. E hoje a gente vê o influenza, é um vírus que está aí na população e que ele tem a taxa dele, né, de pneumonias que ele causa por ano. Então, antes do SARS-CoV, o que a gente tinha? Mais ou menos 44 mil mortes por ano de pneumonia relacionada a doenças virais. Né? O que a gente tem agora é um vírus a mais nessa lista. E assim, pra gente, Renato, sabe, é aquela coisa, a diferença do adulto e da criança. A criança reclama, o adulto resolve. Nessa hora, a gente tem que ser adulto. A gente tem um problema. Em vez da gente se separar, ficar discutindo política, essas bobagens, a gente tem que resolver esse problema. A gente sabe que afetou a economia, a gente sabe que afetou psicologicamente as pessoas. Poxa, Renato, a minha filha, ela fez 3º colegial à distância. Eu não sei como a Duda passou direto da escola para a faculdade. Aliás, filha, papai tem orgulho de você. Todo mundo aqui. Parabéns, representou é isso aí. demais. Eu vi lá a postagem. Representou a nossa família. Isso aí. Passou direto PUC Direito. Futura advogada. Muito feliz por você. Eu não sei como que ela passou direto do colégio para coisa. Porque, cara, foi um ano difícil. Estudou por fora. Sim, sozinha. Sim, porque, cara, imagina assistir aula com 17 anos de idade em casa, pelo computador. Poxa, Renato. Eu presenciei algumas aulas do meu filho que faz direito na FAP. Cara,
Ela não chega nem perto de uma presencial, mas nem perto, cara. Até porque os professores não estavam